No ano de 2022, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajou para a Arábia Saudita. Com a guerra acontecendo na Ucrânia e o aumento dos preços do gás, Joe Biden precisava ir ao país para garantir o petróleo que os Estados Unidos precisam desesperadamente para impulsionar sua economia. No entanto, em uma reviravolta chocante, os sauditas mudaram de ideia e, ao invés disso, declararam um corte de 2 milhões de barris por dia na produção de petróleo bruto, que era destinado especificamente aos Estados Unidos. O príncipe saudita avisou aos Estados Unidos que eles deveriam resolver seus próprios problemas de energia, o que é um grande contraste com o que a Arábia Saudita disse à China no ano passado. Abre aspas. Garantir a segurança contínua das necessidades de energia da China continua sendo nossa maior prioridade, não apenas pelos próximos 5 anos, mas pelo menos pelos próximos 50 anos. Fecha aspas. A Arábia Saudita está se afastando rapidamente dos Estados Unidos e agora aumentará a produção para as nações asiáticas, em particular a China e a Índia. Os países asiáticos são agora os maiores importadores de petróleo saudita, e os sauditas têm ambições ainda maiores de se juntar à aliança dos BRICS e mudar o futuro do dólar americano. Formada por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o BRICS é uma aliança poderosa que representa mais de 40% da população mundial. Nos últimos anos, vimos um desenvolvimento interessante na opinião global sobre os Estados Unidos. Veja só, em 2017, quando a pesquisa do Pew Research Center encontrou vários países que viam o poder e a influência dos Estados Unidos como uma grande ameaça. Observe alguns dos países nessa lista: Alemanha, França, Espanha, Canadá. Esses países são alguns dos aliados mais próximos dos Estados Unidos. Na época, muitas nações temiam o caminho que os Estados Unidos estavam seguindo com o presidente Donald Trump no comando. No entanto, muitos não esperavam que a política interna e externa dos Estados Unidos se tornaria ainda pior nos dias de hoje. Dada a turbulência doméstica e a instabilidade da política dos Estados Unidos, países como a Arábia Saudita agora desejam diversificar suas conexões além dos Estados Unidos. A ideia de ingressar no BRICS mostra a crescente autonomia da Arábia Saudita em sua diplomacia com Washington, ao mesmo tempo em que protege seus próprios interesses energéticos. Agora, a preparação dos sauditas para ingressar no BRICS realmente começou em 24 de agosto de 2021, quando os sauditas assinaram um acordo militar com a Rússia. Desde 1945, os sauditas contam com a proteção militar dos Estados Unidos, mas o movimento para se alinhar com a Rússia foi a primeira indicação de que os sauditas desejavam se aproximar da aliança dos BRICS. Assim que os sauditas e potencialmente mais membros da OPEP forem admitidos no BRICS, o processo de desdolarização da nossa economia mundial começará a acelerar. Os membros do BRICS estão trabalhando no desenvolvimento de uma nova moeda de reserva global, e a China desempenhará um papel importante nesse plano, pois desenvolveu a moeda digital mais avançada do Banco Central. A cidade-chave para o plano da China é o Centro Financeiro Internacional de Hong Kong, e é um novo projeto de moeda digital chamado N-Bridge. Para quebrar a hegemonia do dólar americano, os BRICS não precisam eliminar o dólar, mas apenas fornecer uma alternativa. A nova moeda digital N-Bridge de Hong Kong será a peça central do plano de desdolarização de longo prazo da China. O processo está bem encaminhado, e como mostra esse artigo recente, a moeda chinesa ultrapassou recentemente o dólar australiano e o franco suíço, para se tornar a quinta moeda mais negociada no mundo. Para acelerar ainda mais esse processo, a Arábia Saudita está explorando oportunidades com Pequim para precificar algumas de suas vendas de petróleo
em yuan chinês, uma medida que prejudicaria o domínio do dólar americano no mercado global de petróleo. As negociações com a China sobre contratos de petróleo com base na moeda chinesa estão em andamento desde 2016, mas se aceleraram este ano, à medida que os sauditas ficam cada vez mais insatisfeitos com os compromissos de segurança dos Estados Unidos para defender a Arábia Saudita. Os sauditas estão zangados com os Estados Unidos pela falta de apoio à sua intervenção na guerra civil do Iêmen e pela tentativa do governo Biden de fechar um acordo com o Irã sobre seu programa nuclear. A China compra mais de 25% do petróleo que a Arábia Saudita exporta, e se cotado na moeda yuan, essas vendas aumentariam instantaneamente a posição da moeda chinesa. Os sauditas estão considerando a inclusão de contratos futuros conhecidos como Petro-Yuan. Isso seria uma mudança profunda para a Arábia Saudita, até mesmo para precificar alguns de seus 6,2 milhões de barris por dia de exportações de petróleo e qualquer outra coisa que não fossem dólares americanos. Cerca de 80% das vendas globais de petróleo são cotadas em dólares, e os sauditas negociam petróleo exclusivamente em dólares desde 1974. Mas para a China, usar dólares tornou-se um grande perigo, devido às sanções dos Estados Unidos ao Irã por causa de seu programa nuclear, e também devido às sanções impostas à Rússia em resposta à guerra na Ucrânia. Nos últimos anos, a Arábia Saudita e a China se aproximaram. A China ajudou os sauditas a construir seus próprios mísseis balísticos e começou a investir nos principais projetos de infraestrutura do príncipe Bin Salman, por exemplo, o projeto NEOM, uma nova cidade futurista. A grande história aqui é o aprofundamento das relações entre a China e a Arábia Saudita. As importações de petróleo da China cresceram substancialmente nas últimas 3 décadas, acompanhando a expansão de sua economia. Como resultado, a Arábia Saudita foi a principal fornecedora de petróleo para a China em 2021, vendendo 1,7 milhão de barris por dia, seguido pela Rússia, com 1,6 milhão de barris por dia. Como afirmou um alto funcionário dos Estados Unidos, a dinâmica mudou drasticamente. O relacionamento dos Estados Unidos com a Arábia Saudita mudou. A China é agora o maior importador de petróleo bruto do mundo e está oferecendo muitos incentivos lucrativos aos sauditas. Um dos incentivos é comercializar petróleo na moeda chinesa. Como mencionado anteriormente, a rede BRICS está explorando ativamente maneiras de estabelecer uma nova moeda de reserva global. Abre aspas. Se for feito agora, em um momento de fortes preços do petróleo, não seria visto de forma negativa. Seria visto mais como um aprofundamento dos laços com a China, disse Monica Melik, economista-chefe do Abu Dhabi Commercial Bank. Ali Shihab, um pró-saudita em Washington, disse o seguinte: o reino saudita não pode ignorar o desejo da China de pagar pelas importações de petróleo em sua própria moeda, principalmente depois que os Estados Unidos e a União Europeia impediram o Banco Central da Rússia de vender moedas estrangeiras que estavam em seu estoque de reserva. Uma das razões pelas quais a China e os países asiáticos estão procurando outras alternativas de moeda é o dólar em alta. E aqui está a grande lição do vídeo de hoje. Se os sauditas forem aceitos no BRICS, isso praticamente garantirá que a Arábia Saudita deixará de tratar o petróleo exclusivamente em dólares americanos. Os Estados Unidos têm desfrutado de uma corrida histórica de hegemonia do dólar e tratados de petróleo desde 1974. Mas à medida que o mundo se torna mais polarizado, mais instável e mais incerto, todos nós teremos que nos tornar mais experientes e começar a planejar um futuro melhor a longo prazo. Agora, quero te fazer uma pergunta. E você, o que você acha dessa parceria entre a Arábia Saudita e a China? Me conta aqui nos comentários.
Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, antes de você ir embora, indico você a assistir a um desses 2 vídeos que está aparecendo aqui na tela.